Um governo que morreu antes mesmo de começar. Vamos falar agora sobre o governo Lula, esse estranho governo que vive brigando internamente, esse estranho governo que não sabe pra onde ir, esse estranho governo que acena com o MST invadindo fazenda de um lado e criando programa pra ajudar banqueiro de outro. Eles estão confusos, eles estão perdidos e a grande verdade é que talvez nem Lula saiba o que tenha realmente feito quando foi presidente da República. Isso aqui é um vídeo pra você se animar, tá? Talvez o nosso inimigo não seja tão grande quanto a gente imagine. Roda a vinheta. Galera, vestibular da Academia MBL rolando agora, tá disponível. Então se você já se inscreveu, você vai receber lá, mas vá lá e faça o seu vestibular. Tá? É um teste, é simples, é pra saber como você vai ficar ranqueado. Não tenha medo, não seja inseguro, tá bom? Faça, porque, obviamente, os melhores alunos, nós estamos de olho neles, tá? Mas se você, não foi melhor aluno, então nós vamos querer te treinar. Então vá, faça, passe, porque as vagas são limitadas. A gente adotou a política esse ano de menos é mais, menos gente, mais qualidade. Então faça, tá? Provavelmente, se você passar, nós vamos preparar para ser esse líder do futuro, igual o Sandro, igual o Bétega, igual o Guto, gente que já está fazendo diferença na política brasileira. Vamos a cold call. Eu olho para os últimos acontecimentos do governo Lula e eu começo a perceber que é um governo que realmente não tá entendendo o que está fazendo, tá? E esse é um vídeo muito interessante, por quê? Porque toda vez que você trata o inimigo, você pode incorrer em dois erros. Um erro, que é muito comum, é o mais comum de todos, que é subestimar seu inimigo. E o outro erro é superestimar seu inimigo. Obviamente que superestimar seu inimigo costuma ser melhor do que subestimar seu inimigo. Mas quando você superestima demais as capacidades dele, você deixa de fazer coisas simples e fáceis que podem gerar dano pra ele. Né? A ideia de que você está combatendo uma sombra e não um verdadeiro inimigo. Às vezes o cara é uma formiguinha, você pode pisar ele, mas como é uma sombra, você se prepara, a sombra é gigante, é um formigão e tal. E eu acho que na cabeça de muita gente, o que a gente está vendo aqui é uma sombra, pelo menos neste começo de mandato. Aí você vai falar, como assim? Vamos lá. Eu vou juntar vários elementos aqui que demonstram que esse governo não sabe exatamente para onde ir. O primeiro elemento é essa capa da Veja aqui, tá? Essa capa é uma capa em que o Fernando Haddad, tá, o ministro da Fazenda do Lula, comemora que venceu a queda de braço com o grupo político interno e aí vai conseguir tocar aquela retirada de subsídios ali federais sobre combustíveis, que é uma coisa que foi implementada com cunho eleitoral pelo bolsonarismo, mas sobrou a bucha pra eles e isso é uma medida impopular. Brigou com a turma da Glaze, brigou com a turma da Janja, tá obrigando o Lula a ter que ficar saindo na rua pra falar, mas o lance é o seguinte, não é apenas uma vitória do Haddad, é uma vitória da turma, não digo pro mercado, mas a turma dos bancos, tá? Turma dos bancos que bancou a candidatura do Lula, que está com o Lula, tá? E que quer que o governo Lula trabalhe com eles. Essa não é a primeira das medidas do Haddad que os beneficie, tá? Já tá rolando um zum bem grande que eles vão vir com um programa agora, muito similar àquele do Ciro Gomes, de tirar as pessoas do SPC. Talvez criar uma linha de crédito, que é o que parece, para refinanciar as dívidas das pessoas, e aí as pessoas ficam com o nome limpo e elas voltam a consumir. Isso teria dois efeitos, né? Basicamente você estaria refinanciando dívidas que em sua maioria são com os bancos. E aí ele obviamente ajuda o banco ali, capitaliza o banco deve prometer que vai ceder crédito ali, vai reesquentar a economia, e essa parte dessa classe média baixa, em especial, uma classe média também, que estava endividada, não fica tão brava com os problemas econômicos que estão vindo e vão acontecer agora ao longo do governo Lula. Né? Então é um governo que acena com o banco e que vê um Haddad brigando com essa ala política. E é uma ala política que tem que acenar para uma militância que não quer ver esse tipo de coisa. É uma militância, em resumo, que queria profundas transformações, que queria, vamos dizer, uma ruptura muito grande com o que estava acontecendo no governo anterior, do Bolsonaro. E aí eles começam a ver que o Lula está num enrolation, tá? Isto é sinal de que eles estão apenas tentando enxugar gelo, atender a interesses corporativos de quem os apoiou, tá? E que não tem um plano realmente de recuperação do Brasil. Não há um plano do PT de recuperação do Brasil, ou seja, o PT chegou lá. E agora que eles não podem imitar o que o governo anterior fez, tal qual o governo do Lula fez quando ele entrou em 2003, ele agora tem que criar coisas. E ele está criando soluções, puxadinhos, arremedos de política econômica para tentar empurrar essa crise para frente. Tá? Esse é o primeiro elemento. Segunda coisa que é importante colocar aqui, a crise com o MST.
tá? Olha só, o MST e esses movimentos sociais, eles estão exercendo uma pressão, eles começaram essas campanhas de invasão e o governo do PT tem que acenar favoravelmente. O Paulo Teixeira deu uma fala agora de um vagabundo, né? Ele disse no caso da Suzano ali, isso aqui, ó, que basicamente as partes têm que conversar e chegar no acordo. E não existe uma parte, a pessoa invade uma propriedade e aí o invadido, não, monte um acordo com o invasor. Isso não existe. É muito parecido com a opinião do Lula sobre a guerra na Ucrânia, aliás, né? Que ele fala assim, não, a Ucrânia e a Rússia tem que chegar num acordo, tem que ceder. Não! A Rússia invadiu um país soberano, um país foi invadido, um país teve todas as suas instalações destruídas pelo país invasor, que é a Rússia. Aí o Lula acha que, tipo, não, tem que ceder aqui a Ucrânia, não tem que ceder nada. Então, essa mentalidade cínica, canalha que o Lula tem lá, o Paulo Teixeira veio colocar aqui. E a gente vê que o PT está sendo obrigado a lidar. Só que veja essa outra notícia aqui. O Lula está um pouco de saco cheio disso do MST. Porque o que o MST está fazendo, está acirrando naturalmente a oposição, está criando um clima ruim na sociedade civil de confronto, e esse clima não vem sendo bom para a popularidade do Lula. Até porque o Lula está lidando, como eu já disse, com uma crise econômica que está se iniciando aí. E ele vê o MST atuando, o problema caindo no colo dele, e ele tendo que, enfim, querer tirar essa bola e colocar essa bola de lado, tá? Sei que o PT e o próprio Lula querem responder, vamos dizer, essas demandas da própria militância, da intelectualidade do PT, dele voltar a ser um partido de lutas. Mas talvez o brasileiro não esteja muito afim dessas lutas. E nem o eleitor do Lula, tirando esse eleitor urbano mais ideológico, esteja tão afim. Então, olho nisso, tá? Porque mesmo as lutas deles não estão dando tanto fôlego. Ponto 3, a permanência do ministro Juscelino. Olha só. O União Brasil parece que assim, fez uma união lá com eles e mandou um presente grego. É a ministra que cuida de turismo, envolvida com milícia e tal, lá no Rio de Janeiro. E o outro é esse Juscelino Filho. Agora não sei se é cavalo, avião, não sei que negócio. É um cara bizarro. É um cara que já estava no orçamento secreto, era, vamos dizer, parte da base bolsonarista, entrou nesse governo. E o lulismo fica tentando fazer, eu vou fazer agora o humor gay, né, aquele humor... Fez a egípcia, né? Não, veja bem, nem sei. Ele não, até investigue, não sei. Estão tentando fingir que não tem um problema lá. E tem sim, tá? E é um governo que está tentando naturalizar a permanência de corruptos e de gente bizarra dentro dos seus quadros, porque se eles não naturalizarem isso, eles vão ficar vivendo de acordo com as regras dos adversários deles. Então eles precisam que isso seja naturalizado. O bolsonarismo naturalizou ter gente bizarra no governo dele, e o petismo precisa fazer isso agora à maneira dele também, para voltar para aquele período pré-Lava Jato, quando eles botavam qualquer tranqueira em ministério e o jogo ia. E olha só, esses dois ministros do União são muito ruins, tem que sair, mas tem mais gente pior. Tem Calheiros, eu vou falar dois sobrenomes, tem Calheiros e Barbalhos. A partir do momento que você tem um governo que tem isso, é um governo que ele está moralmente falido. E é um governo que fica muito difícil de fazer a defesa. E a gente vê mesmo essa base de redes sociais do PT cansada na hora de defender ele. Então, o governo já perdeu, inclusive, aquele gás, aquela energia que eles poderiam ter para poder atacar. Quarto ponto, tá? Essa insistência deles em atacar as redes sociais, e inclusive uma sanha persecutória, inclusive com jornalistas, fez com que a própria imprensa não fizesse uma cobertura positiva que eles estavam imaginando nesse começo, tirando as organizações Globo. É fato, as organizações Globo estão na linha de defesa do Lula como nunca antes. A Globo hoje é um canhão à disposição do PT, mas tirando isso, o resto da imprensa não está. E essa falta de boa vontade, como eles estavam imaginando, somado com a falta de popularidade, tornam o governo um governo dolorido. Eles não esperavam esse tipo de coisa e talvez, verdade seja dita, eles comecem a azeitar a relação no ano que vem, quando eles terão acesso à montagem total do orçamento e vão poder cuidar dessa questão da SECOM e de verbas de publicidade de uma maneira mais efetiva. Mesma coisa aconteceu com o Bolsonaro, tá? Eles só começaram a ter comandos sobre a imprensa e montar a imprensa amiga deles no segundo ano do mandato deles, tá? Olho nisso. O outro ponto aqui, humilhação na política externa. A ideia do Lula de tentar fingir que vai cobrir os problemas internos através de uma grande causa externa não tá rolando. Tá? Essa tentativa dele de atuar na questão ucraniana saiu assim, feio. A emenda saiu pior que o soneto. Ele não ficou bem nem com a turma da Rússia, nem com a turma dos Estados Unidos. Foi obrigado a adotar uma posição pró Estados Unidos a contragosto. A viagem com Biden terminou com ele cedendo pro Biden. Terminou com ele sendo humilhado pela Mampur lá na CNN. Tá? E se ele imaginava que o mundo ia clamar pela volta do Linha, porque na cabeça de um cara que é totalmente vaidoso, que gosta de ser elogiado, ele ainda está vivendo em 2008, tomou essa na tarraqueta e não vai para lugar nenhum, tá? Isso baixou muito a moral dele. E a moral dele tá baixa a ponto dele ter que lidar internamente agora com questionamento sobre essa
total capacidade de negociação. E o último ponto aqui, a declaração do Lira, que foi uma declaração muito séria, tá? O Lira foi num evento agora e falou o seguinte: o Lula não tem maioria para passar nem projeto de lei que precisa de maioria simples, que é tipo metade mais um lá do quórum e tal. Uma pausa no vídeo para falar do Clube MBL. Pois é, o Clube MBL é o grande instrumento que permite que você participe conosco da forma como a gente pensa e raciocina política. Você gosta dos meus vídeos, você gosta das lives do MBL News, você gosta do trabalho do Kim? Pois é, o Clube MBL é o lugar onde você vai ver onde a gente raciocina, onde a gente investiga, onde a gente obtém informações de bastidores. Você vai ter acesso a bastidores, você vai ter acesso a informações de Brasília, a relatórios especiais, a vídeos mais aprofundados, melhores do que o que eu faço aqui, lá dentro do clube. É uma rede de Telegram e é uma plataforma especial montada para você. Isso aí vai custar apenas R$1 por dia. Eu tô falando sério, R$1 por dia. Para você ter acesso a informações de altíssima qualidade e, além de tudo, você vai ajudar a bancar não apenas o MBL, mas o grande projeto do MBL esse ano, que é a formação do nosso partido. Vem fazer parte do Clube MBL, além de você não se arrepender, você vai se enriquecer bastante. Aguardo você lá. Ele não tem base congressual e tudo que ele tenta passar é impopular. Ora, se ele quer passar coisas impopulares e não tem base congressual, o desenho que está dado é de um governo que não está indo bem. E mais, a partir do momento que esse governo se tornar impopular, gente como Lira vão sentir o cheiro de carniça. Então a relação com o Congresso não está bem, a relação com a imprensa não está bem, a relação dentro da esquerda não está bem, a relação dele com suas facções internas que querem que o governo vá mais à esquerda não está bem, a relação do PT com os demais agentes não está legal. É um governo que começou muito fraco. E aí eu vou falar um negócio. O PT deu muita sorte nas eleições de 2002 e no governo dele de 2003 até 2007. Tá? 2008 veio aquela crise. Ele teve um crescimento econômico que não foi responsabilidade dele e, ao não saber o que fazer, à época, em verdade seja dita, ele não tinha muita ideia, ele simplesmente manteve o que estava andando. Toda vez que ele tentou inovar, como foi o programa Fome Zero, deu errado. E aí tiveram que ceder e montar um outro programa que era o Bolsa Família, que foi idealizado também por gente que não segue a cartilha do petismo, tá? O PT não sabe como governar o Brasil, o PT não tem ideia do que está fazendo, e o PT em muito pouco tempo está vendo seu governo indo para um caminho muito ruim. Eu volto a falar, não é Dilma lá. Se o Lula, que é o único nome que restou grande da esquerda brasileira, não entregar, eles vão passar por uma crise sem precedentes. Ainda que o Lula seja o trunfo deles, ele também pode ser sua desgraça. Porque se esse herói com pé de barro cair, não resta mais nada em termos eleitorais para a esquerda brasileira. Esse foi o meu recado. Beijo e abraço para todos vocês.